Irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta aqui, né, para gravarmos esta aula. Já estamos com as provas aqui dos irmãos, né, que fizeram as provas. Na próxima aula estaremos levando aí, olha só, alunos que escreveram até no verso aqui, ó, tanta informação. Tem alguns hieroglifos aqui que eu vou ter que buscar especialistas forenses, né, para poder decodificar essas informações aqui que são muitas, né? Meus irmãos, vamos dar sequência aqui à nossa aula, né? Aula de número 2 sobre teontologia ou doutrina de Deus. Vamos dar sequência, né? Para que a gente possa conhecer mais um pouco sobre Deus, né? Conforme preconiza a nossa aula. Vamos falar um pouco sobre a cognoscibilidade de Deus, né? Deus é um Deus cognoscível, né? Então, nós nunca podemos, pela cognoscibilidade, nós nunca podemos entender Deus plenamente, como de fato Deus é. É como nós conhecemos a nós mesmos, nós não podemos conhecer a Deus, porque Deus ele é infinito e nós somos finitos ou limitados. Como pode um ser finito conhecer um Deus que é infinito em sua essência, em sua natureza, né? A capacidade cognitiva do ser humano jamais conseguirá compreender Deus em sua plenitude. Nesse sentido, é dito que Deus é incompreensível, né? Sendo aqui o termo incompreensível usado com um significado mais antigo, ou seja, incapaz de ser plenamente conhecido. Deus não é conhecido, né, plenamente, porque as informações que existem em Deus são tão gigantes, né, que o ser humano, se for exposto a esse conhecimento, ele morre, né? Que a capacidade de armazenamento de informações do ser humano, ela é limitada, né? Apesar de, se você explorar bastante, você consegue conhecer muitas coisas. Quando Moisés, no capítulo 33 do Êxodo, né, ele pediu para ver a face de Deus, ou a glória, como alguns dizem, né? Não estava querendo conhecer a glória no sentido do que ele viu lá no Monte Horebe, porque ele já tinha visto a glória de Deus. Ele está dizendo que ele queria ver a face de Deus, né? Ele diz no versículo 17 do capítulo 33, o Senhor disse a Moisés, farei isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. O Senhor lhe respondeu, farei toda a minha bondade passar diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face. Portanto, a glória que Moisés queria não era a glória que ele tinha visto, era a face de Deus, né? Ele queria ver Deus na sua essencialidade. Só que Deus disse para ele, porque ninguém verá minha face e viverá, porque a mente humana ela é fotográfica, né? Ela consegue armazenar informações de forma substancial, muito forte. Quando Deus diz para Moisés, se você vê, você morre. Imagina o que é o finito olhando para o infinito e a sua mente gravando as informações, né? Porque por onde nós passamos, nós gravamos imagens, gravamos informações. Nossa mente ela tem essa funcionalidade de gravar informações quando ela é exposta. Então, consequentemente, se nós formos aplicar isso ao nosso Deus, logo nós vamos entender que não tem como a mente humana conhecer Deus. Ela vai entrar em colapso, ela vai explodir de tanta informação, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que hoje nós o conhecemos por espelho, só que o espelho de Paulo era um bronze polido, né? Que via uma imagem embaçada no capítulo 13, quando ele vai falar sobre a essencialidade do amor. Aí ele diz assim no versículo de número 12, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, ou seja, um bronze polido é uma imagem embaçada. Porém, depois veremos ele face a face. Aí sim,
Isso será possível porque ele já vai discorrer no capítulo 15 de 1 Coríntios, falando sobre a ressurreição de Cristo, né, a doutrina basal do cristianismo. E aqui neste texto ele diz assim: convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Só quando isso acontecer, a gente sim vai conseguir ver Deus face a face, porque a nossa mente será metamorfoseada, haverá uma metanoia muito forte, né? Uma forma de ver as coisas, de pensar nas coisas, de armazenar informações será alterada. Portanto, nós estaremos frente a frente com o Senhor, né? Então, Deus ele é incompreensível nesse aspecto, né? Porque nós não podemos finitamente conhecer o infinito. A nossa mente não teria capacidade alguma de decodificar as informações, né? Salmos de número 14, diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites, ou seja, ele é tão grande que a sua grandeza não tem limites, né? A grandeza de Deus está além de qualquer pesquisa ou descoberta. Não existe nenhuma pesquisa laboratorial que vá descrever a essencialidade de Deus, né? Deus, ele é acima da criação, né? Ele é grande demais para ser plenamente conhecido. Com respeito ao entendimento de Deus, em Salmo 147, verso 5, está escrito: grande é o nosso soberano e tremendo em seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Jamais, por mais próximos que estejamos de Deus, por mais íntimos que sejamos de Deus, jamais conseguiremos conhecer Deus enquanto estivermos nessa roupagem, na sua essencialidade. E olhe lá, posso até ir mais além, que mesmo depois de ter o corpo metamorfoseado, jamais conseguiremos conhecer a Deus como de fato ele é, porque ele é grande, né? E ninguém pode medir o seu entendimento. Essa doutrina da incompreensibilidade de Deus tem sua aplicação muito positiva para a nossa vida, né? Ela significa que nunca seremos capazes de conhecer demais a respeito de Deus, né? Ou seja, o conhecimento de Deus, ele é infinito, né? Ele é infinito. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais percebemos que ainda falta muito para conhecer de Deus, do seu poder, da sua essência, né? Dos seus atributos, né? Poderemos exaurir as coisas que temos de aprender a respeito de Deus, né? Dessa forma, nunca nos cansaremos de ter prazer nas descobertas infindáveis, né? Da sua existência e da grandeza de Deus e suas obras. Ou seja, quando somos expostos a um novo conhecimento de Deus, né? Oséias diz lá no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta apenas conhecer a Deus, nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu tenho que prosseguir neste conhecimento, eu tenho que prosseguir na minha vida diária, conhecendo a Deus, buscando a Deus, entendendo Deus, né? Como Deus se revela para mim. À medida que eu conheço Deus, né? Aos poucos, né? A minha mente vai se alegrando, né? Por ter tido essa possibilidade de descobrir mais uma particularidade de Deus, mais algo inerente ao seu caráter, aos seus atributos, né? Portanto, nós vamos dar sequência agora, falando sobre os atributos que descrevem o ser de Deus. Você sabe quais são esses atributos que descrevem o ser de Deus, né? Primeiro, nós vamos entender, né, o que significa atributos, né? O dicionário da língua portuguesa, de forma bem sintética, lógico, ele vai definir atributos como sendo o que é próprio a alguém ou alguma coisa, ou seja, os atributos daquela pessoa ou daquela coisa são esses: altura, se é magro, se é gordo,
atributos morais, atributos fisiológicos, né? São atributos inerentes à pessoa ou a algum objeto, né? São particularidades, propriedades, qualidades especiais, o conjunto das características que são próprias de alguém, símbolo, emblema, insígnia, né? As quais distinguem de todas as demais pessoas. Por norma, os atributos estão relacionados com os aspectos positivos, né? Aquilo que é positivo. Então, nós vamos analisar esses aspectos positivos, né, do caráter de Deus, da essência de Deus. Portanto, vamos conhecer um pouco dos atributos morais de Deus, atributos comunicáveis, aquilo que ele pode comunicar. Por exemplo, quais são esses atributos que Deus comunicou ao ser humano? Lembrando que em Gênesis capítulo 1, 26, já lemos em sala de aula várias vezes, você pode conferir. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança, a maioria dos teólogos concluem dizendo que imagem e semelhança é a comunicação dos atributos morais de Deus, aquilo que ele comunica para o ser humano, aquilo que o ser humano pode desfrutar de Deus, da parte de Deus. Quais são esses atributos, né, que são inerentes a Deus? Por exemplo, Deus é um Deus bondoso, né? É praticar boas ações, ser bondoso, é praticar o bem, né? Aquilo que nós fazemos de bem para outras pessoas. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Então, logo, nós entendemos que Deus comunicou a sua bondade para conosco e, portanto, nós precisamos dar sequência, né? Deus tem como atributo moral, né, comunicável, o amor, né? Deus é um Deus amoroso, né? E a essência do evangelho, do verdadeiro cristianismo é o amor. Sem amor não existe cristianismo, não existe base para nada, né? Então, o que é amor? É ter um sentimento altruísta, um sentimento abnegado, um sentimento de, de carinho por uma pessoa, né? Um sentimento que vai além daquilo que a pessoa possa retribuir em troca, né? Que Paulo deixa claro em 1 Coríntios, né? Capítulo 12, quando ele fala dos dons espirituais, ele elenca os 9 dons, como eu já falei para vocês, e automaticamente ele, no capítulo 31, ele diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Só que na sequência ele diz assim: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, ou seja, o amor é o dom supremo, né? É o dom supremo, é o dom regente, é o dom que rege as nossas vidas, que rege nossas ações, é o dom que rege os demais dons, tanto ministeriais quanto dons espirituais, é o dom que rege o serviço na igreja, é o dom que rege nossas ações e nossas atitudes, é o dom supremo, é o dom do amor. Portanto, ele nos comunicou este dom, precisamos amar. No Antigo Testamento tinham 613 mandamentos. Como você já sabe, eu já falei bastante em sala de aula, e esses 613 mandamentos dizem respeito justamente aos mandamentos impositivos e os mandamentos negativos. Não matarás, não adulterarás. Os mandamentos positivos é faça isso, faça, faça, e o outro é não faça, né? Então, esses 613 mandamentos eles foram reduzidos em dois, sintetizados, não reduzidos, sintetizados em dois. Quais são esses dois? Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com tudo que tu tens. Ame a Deus. O primeiro mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus. E o segundo mandamento, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, este dom, o dom do amor, é o dom supremo, é o presente supremo que Deus nos deu. Até mesmo porque a roupagem do Evangelho, ela é vestida pelo amor. Os vestidos do Evangelho são os vestidos do amor. Sem o amor não existe como
você dizer que pertence a Deus. Porque Paulo disse assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tiver amor, isso de nada adiantará. O amor é o dom supremo. Ele é tão supremo que a Bíblia diz assim: o amor é paciente e bondoso. Né? O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí ele faz uma declaração forte e fundamental dentro deste atributo que Deus nos comunicou. Versículo 8 de 1 Coríntios 13 diz assim: o amor jamais acaba, ele jamais acaba. O último versículo, capítulo 13 de 1 Coríntios 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, o tripé do cristianismo: fé, esperança e amor. Mas Paulo diz: mas o maior destes é o amor. Esse atributo do amor Deus comunicou para nós, portanto, precisamos amar-nos uns aos outros. E Jesus disse: olha, vocês serão conhecidos se vocês amarem uns aos outros. Se vocês se amarem, vocês serão conhecidos como meus discípulos, aqueles que me seguem. Então, portanto, precisamos amar para sermos chamados de discípulos de Jesus, né? O outro atributo de Deus é que Deus ele é misericordioso. Consequentemente, se ele é misericordioso, ele se compadece das pessoas, né? É alguém que tem empatia pelos outros, que se coloca na posição dos outros. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miserere e cordes, do grego. Miserere quer dizer ter compaixão, né? E cordes é coração, ter compaixão do fundo do coração. A Bíblia diz que Jesus, no exercício do seu ministério, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão pelas multidões que para Jesus estavam como ovelhas sem pastor, desgarradas, né? Sem um aprisco. Jesus se movia movimento. Ele não apenas sentia, mas ele se movia, ele ia na direção das pessoas para, de certa forma, minimizar o sofrimento das ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também porque o coração dele estava envolvido, e o coração envolvido nos movimenta a fazer e cumprir o papel de ser misericordioso. Ser paciente é outro atributo muito forte que Deus nos comunicou, né? Porque Deus ele é extremamente paciente. Na Bíblia, Jonas chama ele de sabia que tu eras um Deus longânimo. Ser longânimo é ser paciente, né? Ser paciente é ter paciência com as pessoas. E para nós, seres humanos, a paciência ela é produzida pelo viés da tribulação, né? Quando nós somos atribulados, a paciência ela vem naturalmente. Paulo deixa claro, né? Porque a tribulação produz a paciência, né? Então, quanto mais tribulação, mais paciente eu me torno. Jó passou por uma tribulação enorme, enorme, mas pacientemente ele esperou o momento certo. Ainda dizia ele: ainda que ele me mate nele, eu vou esperar. Isso demonstrava o que? O caráter de Deus, né? Nele, que era a paciência. Eu vou esperar. Ainda que ele me mate nele, eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó era extremamente paciente. Um dos outros atributos de Deus que é incomunicável é que Deus ele é verdadeiro, né? E ser verdadeiro é ser digno de confiança por falar a verdade. Em João 3 e
8:16 diz: conhecereis a verdade vos libertará. O 36 diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós conhecemos a verdade de Deus, nós somos libertos. Isso é fato, né? Então, precisamos falar a verdade continuamente. Não podemos viver na mentira, pois João 8:44, a Bíblia é enfática em dizer, né, que vós tendes por pai o diabo, porque é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então, o atributo da verdade, ele é pertencente a Deus, né? Capítulo 3 do Evangelho de João, conforme está no slide aí, versículo de número 33 está escrito. Versículo 33 diz assim: quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Então, a essência de Deus é que ele é verdadeiro, ele não falha, ele não mente, né? O homem mente, o homem falha, mas ele não mente. Ele disse em sua palavra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele não mente, então ele é verdadeiro, né? Ele é fiel também com atributo. Ele comunica esse atributo da fidelidade para cada um de nós. E ser fiel é cumprir o que prometeu, é não alterar o que saiu da sua boca. Portanto, o nosso Deus, ele é um Deus fiel, um Deus que comunicou a sua fidelidade para nós e nós também temos que ser fiel. Ele é um Deus justo, né? A justiça de Deus está acima da justiça humana. Portanto, se está acima da justiça humana, logo nós vamos entender que este Deus, que ele é justo, nós precisamos também ser justo, né? E ser justo diz respeito àquilo que é correto, àquilo que é honesto, né? Aquilo que é reto diante de Deus e diante dos homens. Muito embora que a nossa justiça, diante da justiça de Deus, é como um trapo de imundícia, né? E o trapo de imundícia todos nós conhecemos, era aquela faixa de pano que era envolto na lepra, né? Envolvia a lepra. Quando precisava tirar aquele pano ali, aquele pano era jogado fora, era chamado trapo de imundícia. Ou seja, nossa justiça ela é interesseira. Eu faço justiça porque eu quero algo em troca, né? Só que a justiça de Deus, Deus não depende da retribuição do ser humano. Ele é um Deus justo, né? Um Deus justo, a justiça dele está acima de todas as coisas. E ele comunicou essa justiça. De alguma forma nós podemos ser justos em tudo. Jesus disse: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Então, se eu sou justo, eu represento o céu, eu tenho a essência de Deus dentro de mim. Uma outra questão também é que Deus, ele é santo, santo, né? E o que é ser santo? Santo vem da palavra hebraica kadosh e do grego hagios, e essas duas palavras, tanto do hebraico quanto do grego, significa ser separado, né? Ser consagrado para o serviço de Deus, né? Para o serviço do mestre, ser separado para este serviço. Então, o ser santo é atributo comunicável de Deus. Os serafins voam diante de Deus, no capítulo 6 está escrito, e os serafins voavam diante deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Cobrir os rostos quer dizer sinal de reverência, né? Aliás, sinal de santidade. Cobrir os pés significa sinal de reverência, com 2 voavam significa serviço. Mas ao mesmo tempo eles cantavam, olhando um para o outro, né? Serafim, a palavra seraf é anjo de fogo, é fogo ardente. Então, o fogo ardente dos serafins diziam diante do trono de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. 3 vezes santos é uma indicação de que ali estava a Trindade, né? 3 pessoas ali recebendo a adoração dos serafins, considerando ele como santo, vendo ele como santo. Então Deus é santo e comunicou a santidade para nós. Por isso que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santo, porque o Senhor vosso Deus sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de
viver. Portanto, nós precisamos ser santos em tudo, porque Deus comunicou a sua santidade para nós. E ser gracioso, né, é um atributo de Deus. A graça de Deus que Ele também revelou para nós é fundamental, né? O que é graça? Graça vem do grego, charisma, quer dizer presente, né? Ou seja, Deus, sendo gracioso, é um Deus que nos presenteia. 3,16 de João está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia diz que Deus amou, é o maior sentimento, né? Quando a Bíblia diz que ele deu o seu Filho, está dizendo que ele deu o maior presente de todos dentro da visão da graça, foi justamente ele ter dado a Jesus Cristo por nós. E Tito, Paulo escrevendo a Tito, Paulo deixa muito claro, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, ter graciosidade é ser uma pessoa que concede presentes. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então aqui estão alguns atributos comunicáveis de Deus, né, os atributos morais que ele pode nos comunicar. Os atributos naturais de Deus, ou seja, que faz parte da sua natureza, são chamados também de atributos incomunicáveis ou atributos exclusivos de Deus. Quais são eles? Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, transcendência, trindade, trino e único, soberania, impecabilidade. Então, Deus ele tem esses atributos que são inerentes ao seu caráter, né? A sua pessoa, a sua natureza. Onipotente é aquele que possui todo o poder. Onisciente é aquele que possui todo conhecimento de todas as coisas. Onipresente é aquele que está em todos os lugares. Eternidade, né? Como a gente sempre fala na sala de aula, Deus é o Pai da eternidade, né? Ele é imutável também. Em Deus não há sombra nem mudança de variações. Tiago deixa isso claro, como também Malaquias 3, né? Diz que eu, Senhor vosso Deus, não mudo, por isso vós, Israel, não sois consumidos. Portanto, a imutabilidade de Deus é a essência de Deus. Tivemos alguns anos atrás o chamado ateísmo aberto, que preconizava, que pregava que Deus mudava por conta da tsunami que aconteceu, varrendo ali o continente asiático, né, as margens do continente asiático, pelo aquele tsunami. Morreram mais de 200 mil pessoas, e os teólogos começaram a fazer uma revisão da mutabilidade de Deus, da imutabilidade de Deus, e começaram a dizer que Deus ele era um Deus mutável, né? Que ele mudava de acordo com as situações, de acordo com os seres humanos. Não, Deus não muda, Deus é imutável, né? O ser humano muda, nós mudamos, mas Deus ele não muda, né? Então, se você estudar um pouco mais sobre a imutabilidade de Deus na Bíblia, você vai perceber o quanto Deus ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, né? Ele é transcendente. Transcendência diz respeito à superioridade de Deus em relação à sua criação. Ou seja, a criação está fora de Deus, né? Está fora. Então, se está fora, Deus comanda todas as coisas sem ser mudado pela sua própria criação. Ele transcende a tudo, ele está acima de tudo, né? Ele é um Deus trino, ou seja, no céu existem três pessoas, não três deuses, três pessoas, subsistente em uma só pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são um, em essência, em poder, em autoridade, né? Eles não mudam, não alteram. Eles trabalham sempre em comunhão, como a palavra pericorese do grego. Pericorese quer dizer dança sincronizada, ou seja, um movimento sincronizados que existe na Trindade, dá a entender que eles trabalham unidos, né? Com os mesmos objetivos, com com o mesmo alvo, né? Nunca destoam um do outro. Deus é um Deus soberano, ou seja, ele é um ser supremo que está acima de todas as coisas, e nada existe acima de Deus, nem pelo menos
semelhante a ele não existe. Tudo que existe está abaixo de Deus, né? Deus está sempre acima de tudo, não só pela sua transcendência, mas também pela sua supremacia no universo, de criar todas as coisas e manter todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus, ele é impecável, né? Não existe como atribuir pecado a Deus. Deus é santo, né? Se ele é santo, então ele não tem pecado, né? Jesus na forma humana, a Bíblia diz lá em Hebreus que, como um de nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele nunca pecou mesmo na forma humana, ele se manteve fiel ao Senhor, né? Se manteve fiel ao Senhor, né? De que Deus é feito? Pergunta que nós fazemos. Ele é feito de carne e osso como nós? Certamente que não. Deus é feito de alguma matéria ou apenas é um pensamento? A palavra de Deus vai nos dizer que Deus é o que? É espírito, né? E como o espírito que nós conhecemos, sendo ele espírito, ele é incorpóreo, não tem corpo, né? Tem uma forma definida, ele é invisível, ninguém vê ele com os olhos naturais, ele é sem substância material, porque ele é espírito, sem partes ou padrões físicos, né? Ou seja, Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem nariz. Nós simplesmente atribuímos isso para tentar lidar com aquilo que a gente não vê. Ele é livre de todas as limitações temporais. Em João capítulo 4, versículo de número 24, Jesus conversando com a mulher samaritana, naquele célebre diálogo, né, que ele tem com ela, ele diz assim: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui Jesus está afirmando: Deus é espírito, né? Então, eu tenho que adorar ele em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito, o importante é que nós adoremos em espírito e em verdade. Baseado nisso, dentro da essência de Deus, né? A essência de Deus compõe-se de, primeiro, espiritualidade. Ao declarar que Deus é espírito, as Escrituras excluem a possibilidade de reduzir a personalidade de Deus a um nível humano, né? Com formas humanas, né? Entretanto, Deus é uma substância espiritual, mesmo não tendo formas humanas, físicas humanas, mas ele é um Deus espiritual, ele é um Deus real. Ele está presente em todos os lugares, apesar da sua transcendência, da sua soberania, ele também é um Deus presente, um Deus conosco. Como diz a palavra de Deus, o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A palavra Emanuel vem da palavra hebraica Immanuel. Immanu é aquele que é presente, é o imanente, né? É a imanência dele, é a presença dele. E dele quem é? É Deus no hebraico. Então, Deus presente. Deus sempre está no nosso meio, nos ajudando, nos aconselhando, nos orientando, falando conosco, interagindo conosco, porque isso faz parte da essência de Deus, né? Da sua espiritualidade. E como um ser espiritual, como falamos a princípio, ele é um ser imaterial e é incorpóreo, não tem matéria e não tem corpo, né? Essas expressões, né, que mostram que Deus não tem partes do corpo como mãos, pés, olhos, ouvidos, são representações antropomórficas, ou seja, atribuição de formas humanas a Deus para trazer o infinito à compreensão do finito. Dessa forma eu consigo lidar com Deus, né? Sabendo que Deus vai ouvir o que eu vou falar, sabendo que em momento oportuno Deus vai estender a sua mão para me ajudar e eu serei ajudado em tempo oportuno, né? Então, ele é invisível, ou seja, Deus jamais foi visto por alguém, por homem algum. Deus jamais foi visto. O povo de Israel não viu a aparência nenhuma quando o Senhor lhe apareceu no Monte Horebe, porém assumiu formas visíveis como as formas teofânicas que foram vistas em várias ocasiões do Antigo Testamento. Ou seja, a forma humana que Deus utiliza, ele se utiliza de formas humanas, um ser humano como outro qualquer, mas
é uma forma teofânica, é Deus presente ali entre os homens, como ele se apresentou para Abraão, né, visitando Abraão, a tenda de Sara, e dizendo: Sara por esses tempos terá um filho, né? Sara ri, mas ali era uma forma teofânica de Deus. Como ele apresentou-se também para Gideão em forma teofânica, né? Ele apareceu em várias outras ocasiões para manifestar a sua glória, como também no caso de Abraão, quando ele se apresentou para livrar a Ló lá de Sodoma e Gomorra, com os anjos que estavam com ele. Então, tudo isso são formas teofânicas. Deus, ele é um Deus espiritualmente vivo, né? Deus possui em si mesmo uma vida permanente, ou seja, ele é a fonte de toda a vida. Não existe vida além de Deus. Deus é a fonte de tudo. Deus tem autoconsciência e autodeterminação, com características tais como intelecto, sensibilidade e vontade. Portanto, este Deus que nós falamos dele é um Deus que ele é, espiritualmente falando, ele é imaterial e incorpóreo, ele é invisível, ele é vivo e ele é um Deus pessoal. E como um Deus pessoal, ele possui intelecto, ele pensa, ele age, ele projeta, ele arquiteta todas as coisas, né? Ele é sensível às necessidades humanas e, baseado no seu intelecto, na sua sensibilidade, ele tem vontade. Quando ele quer fazer, ele faz e ninguém pode impedir o que ele quer fazer. Então, dentro dessa visão da essência de Deus, né? A essência de Deus compõe-se de, primeiro, a autoexistência. E o que é autoexistência? Deus não depende de coisa alguma além de si mesmo para existir. Ele existe por si só, né? Ele existe. Quando foi que Deus iniciou? A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Portanto, Deus não tem início e nunca terá fim. A autoexistência de Deus está declarada no próprio nome. Yahvé, quando ele diz lá em Êxodo 6:3, eu sou o que sou, ou seja, se eu sou o que sou, então eu não tenho uma existência iniciada, mas eu autoexisto, né? Ele é imenso, né? Deus não é limitado ou circunscrito pelo espaço. Ele existe, na verdade, além do espaço, né? Ou seja, todas as coisas que existem é espaço, espaço e matéria. Então, Deus não está limitado nem à matéria, nem ao espaço criado por Ele mesmo, né? Criado por Ele mesmo. E como falei a princípio, além de Deus ser autoexistente, Ele é eterno, né? O Pai da eternidade. Quer dizer que Ele não tem início, nem nunca terá fim. Ele está acima de qualquer limitação do tempo, porque Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Se Ele está fora do tempo, Ele é Senhor. Os atributos de Deus, ainda continuando, o termo atributo mostra o que é próprio, particular a um ser. Ou seja, um atributo é uma propriedade intrínseca ao ser, ao seu sujeito, pelo qual ele pode ser distinguido ou identificado. Esses atributos são classificados entre naturais, incomunicáveis, como já falamos, e morais, que são os comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. Dentro dos atributos incomunicáveis, temos os atributos naturais, que pertencem à natureza de Deus, e nos comunicáveis, os atributos morais. Dentro dos atributos incomunicáveis, nós temos a transcendência de Deus, né? Ou seja, ele transcende a tudo pelos seus atributos incomunicáveis. E dentro da visão dos atributos morais de Deus, nós temos a imanência, é aquele que está presente no dia a dia das pessoas, comunicando justiça, bondade, amor, comunicando para os seres humanos os seus atributos, que é inerente à sua pessoa. Ou seja, quando as Escrituras descrevem os atributos de Deus, são, na verdade, os predicados de Deus, aquilo que faz parte do seu ser, é o ser de Deus que está em voga. Os atributos comunicáveis de Deus, moral, né? Esses atributos morais de Deus é aquilo que nós já falamos bastante, exploramos bastante sobre os atributos morais de Deus. Quais são os atributos morais de Deus? Que é a forma
de Deus se apresentar para os seres humanos: santidade, retidão, justiça, verdade, bondade, né? São atributos que dizem respeito à imanência de Deus, né? Aquele que está perto. Santidade, palavra hebraica para santo, ser santo é kadash, derivada da raiz kad, que significa cortar ou separar. É uma das palavras religiosas mais proeminentes do Antigo Testamento e é aplicada a Deus, como nós já vimos bastante. Retidão e justiça, né? Essas duas palavras, esses dois termos, que se referem ao único atributo de Deus. No Antigo Testamento, a palavra retidão e a palavra justiça são traduções das diversas formas do termo hebraico tzedek, que significa exigências retas, né? Isso diz respeito à imanência dele, né? Verdade, a verdade significa conformidade com a realidade. Em Deus, a verdade existe em seu ponto máximo, porque unicamente ele é real e verdadeiro, né? Bondade, como falamos a princípio, Deus é bom no sentido absoluto e transcendental. Foi por isso que Jesus disse que ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então, ele é um Deus bondoso. Naum, capítulo 1, versículo 7, deixa claro: o Senhor é bom, né? O Senhor é bom. Então, se ele é bom, nós temos essa comunicação em nosso espírito da bondade de Deus, né? As Escrituras falam da bondade de Deus de 4 formas: amor, benevolência ou benignidade, misericórdia e graça. Amor, Schaeffer diz: Deus não obteve o amor, nem ele por qualquer esforço mantém o amor. O amor é a estrutura do seu ser. Deus é a fonte inesgotável do amor, como falei. O amor é o dom supremo, é o dom máximo. Benevolência ou benignidade é definido como estima, afeto, que é, no caso, bondade, né? Misericórdia é a bondade de Deus manifestada através de sua compaixão pela miséria e aflição do homem, né? E graça, como também nós falamos, é a bondade de Deus manifestada para com os intercessores, né? Os imerecedores. Portanto, é a fonte de todas as bênçãos espirituais concedidas aos pecadores, né? A espiritualidade de Deus significa que ele existe como um ente que não é formado por matéria alguma, que não tem partes ou dimensões, que é incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos físicos e é mais excelente do que qualquer outra espécie de existência. Ou seja, a espiritualidade de Deus está acima de todas as coisas, né? Os atributos incomunicáveis de Deus, o natural, como já falamos a princípio, referem-se àqueles atributos naturais de Deus que jamais se encontram na natureza, faz parte do caráter de Deus, né? Na natureza do homem, são atributos que pertencem somente e exclusivamente a Deus e salientam a transcendência de Deus, tais como onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade e santidade. Transcendência de Deus, esses atributos estão dentro do âmbito da transcendência: onipresença, onisciência, onipotência e imutabilidade, né? Onipresença significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, vindo do prefixo oni, do latim omnis, e significa tudo, toda a presença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que é importante nós estudarmos sobre os atributos de Deus. A onisciência diz respeito também àquele que conhece todas as coisas. Vem da palavra latina scientia, que significa conhecimento. Ou seja, Deus tem um conhecimento prévio de todas as coisas. Ele é antes, durante e depois. A Bíblia diz lá em Isaías que ele anuncia o fim das coisas desde o início delas. Ele é onipotente, né? Ele tem todo o poder, sem limitações alguma. Ele faz como quer, da forma que ele quer, né? Do jeito que ele quer. Imutabilidade é algo que não se pode mudar. O caráter de Deus, ele é imutável, né? Não está sujeito a qualquer variação
Em Tiago, como eu já li para vocês, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variações. Então, no caráter de Deus, não há qualquer possibilidade de mutabilidade, ele é imutável, né? Por isso que eu já citei aqui Malaquias, que eu, Senhor vosso Deus, não mudo. Lembro-me em certa ocasião, quando aquele tsunami veio, as pessoas começaram a dizer, Deus muda, Deus não muda. O teísmo aberto ensinava isso. Mas nós somos teístas, mas não abrimos mão para qualquer outra definição da imutabilidade de Deus. Ele é imutável, biblicamente, ele continua imutável continuamente